eu sou a Isabela, aluna de doutorado pelo programa de Ecologia do Instituto de Biociências, e eu faço meu doutorado no Laboratório de Ecologia de Paisagens e Conservação, no IB também, e é orientado pelo Jean Paul Metzger. Bom, meu projeto de doutorado está inserido num projeto maior no meu laboratório, que é com serviços ecossistêmicos em geral. Chama o Projeto Interface. Ele desenvolve trabalhos ao longo de 6 anos na região da Cantareira, Mantiqueira e na região de Poços de Caldas. Então é um projeto que procura entender como os serviços ecossistêmicos, que são todos os bens e produtos que o ecossistema presta para o homem, é uma visão bem antrópica a princípio, mas a ideia do serviço ecossistêmico principal é a conciliação de conservação da biodiversidade e benefícios para o ser humano, bem como atividades antrópicas e bem-estar também. Então esse projeto, ele trabalha com vários outros serviços ecossistêmicos, como polinização, controle de pragas de plantações de café, por exemplo. E o meu projeto é um projeto de estoque de carbono, que é um serviço ecossistêmico também, de regulação climática, à medida que o estoque de carbono é todo o acúmulo de carbono que a floresta desempenha ao longo de anos, seja por árvores vivas, pelo solo, por decomposição de folhas e árvores mortas também. Então, todo esse acúmulo e sequestro de carbono, ele presta um serviço de regulação climática à medida de que, além de regular a temperatura, capta gás carbônico e acumula dentro de si. Eu particularmente trabalho com estoque de carbono prestado por árvores vivas, então eu procuro entender como o estoque de carbono é influenciado em paisagens fragmentadas, dominadas por atividades antrópicas. Então a ideia de trabalhar com estoque de carbono na Mata Atlântica é porque é um serviço, embora seja regional, ou seja, os beneficiários não são extremamente próximos à floresta, ele é regional, ele é um pouco mais complicado, mas eu sempre me interessei pelo acúmulo de estoque de carbono em florestas fragmentadas, porque muito eu lia sobre estoque de carbono em florestas primárias, em florestas tropicais muito densas que a gente já conhece, como a Amazônia e florestas da América Central, por exemplo. Mas eu não lia nada justamente em ambientes muito perturbados, que justamente precisa de atenção em relação à conservação também. Então eu me interessei nessas florestas fragmentadas e a Mata Atlântica, que é justamente o bioma, enfim, que eu vivi desde criança e vive próximo à praia e próximo em São Paulo também, me motivou a trabalhar com isso no meu mestrado. Então há 6 anos a gente pensou em trabalhar com estoque de carbono na região da Cantareira, que é uma região que tem pouca floresta hoje em dia, então um pouco mais de 20% da paisagem é floresta, e a maior parte do uso é agrícola. Então a gente pensou como agrícola e de pastagem. Então minhas principais perguntas são relacionadas ao efeito de borda, que é essa matriz de pasto influencia no estoque de carbono. Então, pensando que o efeito que a borda é aquela região da floresta mais próxima a uma região que não é floresta, pode ser uma cidade, pode ser uma plantação de café ou de pasto. Então, eu penso que nessa região que é mais próxima, ela está mais suscetível a efeitos que não são característicos de floresta. Então, a temperatura ela pode ser mais alta, a umidade pode ser menor, a turbulência dos ventos maiores. Então, todas essas condições, além do próprio uso antrópico, ou seja, a entrada de pessoas e de gado em decorrência da criação de pessoas ao redor, nessa região vai ser mais intensa. Então a gente imaginava que na região da borda ia ter menos floresta, uma floresta menor, com menos biomassa, e consequentemente menos estoque de carbono. Só que como a gente já viu, com alguns resultados do meu projeto de doutorado, é que a gente vê um padrão inverso. Então nessa região da borda a gente está encontrando mais estoque de carbono do que no interior. O que instigou muito a gente, porque a gente imaginava que poderiam ser um pouco diferente do que se esperava em florestas primárias, mas a gente não imaginava que fosse tão oposta a essa relação. Então, a partir desse padrão invertido de efeito de borda, que era inesperado até então, a gente investiga o porquê que ele ocorre e se ele ocorre de uma forma homogênea. As principais hipóteses que a gente encontra para esse padrão são as condições microclimáticas da borda, que para florestas primárias poderiam degradar o estoque de carbono, ou seja, diminuir o estoque de carbono na região da borda. Para outros tipos de florestas, como as regenerantes, ou seja, florestas que crescem de um desmatamento total, isso poderia ser diferente, à medida de que essas condições microclimáticas poderiam estar contribuindo para a regeneração. Mas lembrando que o estoque de carbono que a gente encontra ainda é muito baixo perto de florestas primárias, né? Então, não é como se a floresta da borda fosse como uma floresta de interior de floresta primária. Ainda assim, o estoque de carbono, tanto da borda quanto do interior, nas florestas degradadas, chega a ser a 1/3 ou até metade do estoque de carbono de uma floresta primária.
esse contexto da cantareira, que a gente trabalhou no capítulo 1, é o contexto, o pior cenário, digamos assim, em questão de degradação e fragmentação. Porque a floresta é altamente fragmentada, a mata pertence a propriedades particulares, o que dificulta muito o nível de preservação, que vai depender muito digamos assim, da vontade de cada proprietário de preservar aquela floresta ou não. Por isso que no capítulo 2 a ideia é testar em níveis diferentes de degradação. Então a gente tem na cantareira o pior cenário possível de fragmentação e degradação em áreas particulares. Aí a gente tem um contexto que é o da Serra do Mar, que também é uma floresta secundária, mas que hoje em dia é muito preservada e de difícil acesso. E tem um outro contexto no sul da Bahia, na Serra do Conduru, que é um contexto que é uma floresta degradada, mas ela é preservada há menos tempo do que a Serra do Mar, mas ainda assim ela é preservada e regulada. Então, a sucessão acontece há 20 anos, ela é preservada, ou seja, a sucessão já está acontecendo sem nenhuma atividade antrópica há 20 anos, mas ela teve um contexto histórico de degradação e uso muito intenso também, assim como a Mata Atlântica aqui de São Paulo. Uma coisa que eu sempre converso com pessoas que fazem campo também é que esse projeto, todo mundo trabalha com área particular, então são fazendas e sítios, então acaba que sempre a gente tem que trabalhar, e um fator importante para a nossa pesquisa, que na verdade isso eu gostaria muito de agradecer, é todos os proprietários que permitiram que a gente trabalhasse nas florestas, porque não é obrigação deles aceitarem que a gente trabalhe. Eu trabalho em escalas macro, mas eu trabalho com variáveis muito locais, por exemplo, de perturbações e histórico de uso. E muito desse conhecimento foi com o proprietário me dizendo o que aconteceu naquela mata, qual a história dele, qual a relação que ele tem com a mata. Então, acho que uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho de campo, é que ele não é feito na minha bolha de conservação, na minha bolha de parque. É justamente essa interface, que é o nome do projeto como um todo, justamente porque a gente está o tempo inteiro trocando, a gente está ganhando e dando informações com as pessoas que estão ali ao redor, assim. Isso foi muito rico para mim como pessoa, inclusive, além do meu trabalho, tipo, me transformou. E pensando em extensão, em pensar em dizer o que você faz, não só para as pessoas que pensam igual você, mas pessoas que vêm de histórias e de, enfim, contextos muito diferentes.